Oi, tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje, eu irei te ensinar como fazer revisões eficazes. Irei comentar desde o processo de escolher qual o melhor intervalo entre as revisões, até a saber quais são as melhores técnicas para praticar ao fazer uma revisão. Então, bora lá para você descobrir como fazer uma revisão eficaz. Então, vamos começar pelo essencial, que seria o intervalo entre as revisões. Esse é um problema que costuma ser o principal para as pessoas que querem fazer uma boa revisão, então realmente é importante iniciar por ele. Definir o intervalo de tempo entre as revisões é algo muito individualizado. Eu não posso chegar aqui falando que o que funciona para mim vai funcionar para você, então não posso falar que a sua primeira revisão deve ser um dia após a aula, a sua segunda uma semana depois, pois possa ser que isso funcione ou não. Então, eu vou dar aqui dicas e estratégias para você ver qual o melhor intervalo para você fazer nas suas revisões. Bom, então qual seria a primeira estratégia para você ver qual o melhor intervalo de revisões? Eu aconselho que você faça um teste. Você pode ver na internet sugestões de alguns intervalos. Vou falar aqui aquele principal, né, que a gente costuma ver realmente, que é estudar um dia após ver a aula, estudar depois de uma semana e revisar depois de um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, né? Esse é bem comum, então vamos utilizar esse daqui. Aí, é claro, você não precisa esperar esse intervalo de um ano para definir se realmente esse intervalo de revisões é o eficaz. Você pode fazer menos tempo, faz até um mês, digamos assim. Se você perceber que, após um mês, utilizando esse formato, você conseguiu fixar bem o conteúdo, e aí, assim, como você vai saber se você fixou bem? Faça questões. Se eu fazer questões você errou muitas, se errou 50% delas, poxa, você não está conseguindo fixar tão bem o conteúdo. Então é melhor que você o quê? Diminua o intervalo entre as revisões. Em vez de fazer um dia, uma semana, um mês, você faz um dia, uma semana, 3 semanas, por exemplo. Você vai ver o que é melhor para você. Então, assim, fazer um teste é uma primeira estratégia muito boa. Aí, Letícia, então, qual quantidade de acertos é boa para eu saber assim, não, tô entendendo bem a matéria? Se você acertou acima de 90% das questões que você fez, é o sinal de que você realmente está sabendo ela, sabe? Isso que é o ideal. Pois se você está errando bastante, aí fica meio chato. Caso você esteja errando mais aqueles pequenos detalhes e tudo mais, aí ok. Até porque quando você faz questões, você pode errar também, não somente pelo conteúdo, mas às vezes por uma pegadinha da questão ou por uma falta de interpretação. Então também é importante que você considere isso. Então, assim, além de fazer questões, você pode tentar praticar uma autoexplicação, você vê. Poxa, eu tô conseguindo explicar o conteúdo todo pra mim? Estou de forma legal. Então, assim, eu acertei 75% das questões, 80%, mas eu tô vendo que ao explicar o conteúdo, eu sei bastante coisa, eu tô conseguindo me desenvolver bem. Então, ok, sinal de que tá dando certo também. Aí, esse problema ao fazer questões, a gente resolve em outro vídeo comentando sobre como fazer questões da melhor forma e tudo mais. Agora, outra coisa que eu preciso comentar sobre é, já que eu falei que você tem que pensar bem, pois pode ser um problema ao fazer questões, você tem que pensar bem se o problema realmente é o intervalo entre as revisões. Pois muitas vezes a gente acredita que precisa reduzir os intervalos, quando na verdade o que precisa ser alterado são os métodos de estudo que a gente está utilizando. Pois às vezes a gente pensa que está estudando de forma eficaz, está com um estudo ativo bom, porém não está. Então, assim, você realmente tem que dar uma parada para pensar bem. Não é algo muito preto no branco. Poxa, eu não consegui, então é sinal que é problema no intervalo de revisões. Não, considera, pensa só. Aquele dia eu não senti que eu estudei direito, realmente. No final do dia, se você me perguntasse alguma coisa sobre a matéria, eu já não ia saber direito, dirá um mês depois. Então, assim, tem que ser ponderado isso, pensa bem a respeito. Uma outra dica que eu posso dar sobre o intervalo de revisões é você considerar também a sua rotina. Não fique tão amarrado a eu defini que pra mim é melhor um dia, uma semana, um mês, 3 meses. Calma, você tem que pensar, poxa, eu estou revisando conteúdo para o Enem. Então, poxa, eu não vou respeitar esse tempo. Se eu colocar depois de 3 meses, vai passar um mês do Enem, por exemplo, se você estiver na sua rotina, numa data tal. Aí você traz pra cá, né? Você vai adiantar aquela revisão. Ou você está na faculdade. Irei dar um exemplo para você entender melhor. Eu estou na faculdade e eu preciso estudar amanhã, quinta, fisiologia, pois está marcado para eu revisar amanhã. Só que sexta eu tenho prova de parasitologia. Então eu vou gastar meu tempo estudando fisiologia e quinta, sendo que sexta eu tenho uma prova importante e difícil? Não,
você pega e muda o dia. Você também não precisa, como eu falei antes, ficar amarrado. Você tem que saber flexionar as coisas. Então, se eu tenho uma prova sexta, quinta, eu não vou revisar o conteúdo que eu estava programado para revisar. Eu vou trocar, vou jogar para outro dia. Eu vou revisá-lo no sábado, que vai ter passado a prova e tudo mais. Você tem que fazer isso. Assim como eu falei, para vestibular e até para outras situações, caso você vá fazer um concurso e tudo mais. Porque assim, eu sei que o Enem a gente tem uma data definida, então é mais fácil a gente já ao montar as revisões ser bem organizado. Mas às vezes uma data de concurso muda, o professor muda a data da prova ou ele demora a dar a data. Então, às vezes a gente tem que saber dar uma mudada ali no nosso planejamento. Então, é importante que a gente saiba flexionar as coisas. Bom, uma dica que eu posso dar para você que tem muita dificuldade de saber qual o melhor tempo para fazer uma revisão, definir esses intervalos, é utilizar o aplicativo Anki. Eu sei que eu já falei dele aqui, já falei no Instagram, pois eu realmente gosto bastante dele. Como ele funciona? Você cria um flashcard e depois ao você fazê-lo, vai aparecer lá 4 opções. Você vai poder falar se foi fácil responder, difícil, se foi bom ou se você errou a questão, não conseguiu respondê-la de forma correta. E aí, conforme você escolhe uma dessas 4 opções, ele vai definir quando você deve revisar aquele conteúdo. Se você achou fácil, ele vai botar a revisão lá pra frente. Se você errou, logo após terminar as questões, ele vai te botar para fazer de novo ela. Se você achou difícil, aí ele vai botar você para fazer essa questão depois de um dia, 2 dias. Assim, o próprio aplicativo define. E quanto mais você vai fazendo as questões, mais ele vai aumentando o intervalo entre elas, assim, considerando ainda as 4 opções, mas é algo assim muito bem feito, então eu realmente apoio muito que você use esse aplicativo. Ele é gratuito para Android, para iOS ele é pago. E eu estava esquecendo de falar uma outra vantagem desse aplicativo, que é deixar a sua revisão organizada. Ele ali vai te direcionar o que você deve revisar, então assim, você vai criando as pastas de cada matéria, cada conteúdo que você está estudando e vai ficar ali organizadinho quando você tem que revisar cada coisa. Então, assim, já que entrei nesse assunto organização por conta do aplicativo, vamos falar sobre ele, né mesmo? Pois é uma coisa que é muito ignorada nas revisões e é algo que é muito importante, não só para revisões, mas para o estudo no geral. Então, assim, é importante que você defina qual dia que você vai revisar, não deixe somente na sua cabeça, pois você já tem que estudar tanta coisa, já é tanta coisa que você tem que fazer, que é importante que você anote isso no lugar, seja num planner bonito ou até mesmo num caderno normal com folhas brancas. É muito importante que você coloque ali, revisei conteúdo dia tal. Terei que revisar novamente dia tal, para você ter um controle das suas revisões, senão você vai acabar se perdendo e vai acabar não sendo tão eficaz o que você tem que revisar, pois com certeza em uma hora ou outra você vai acabar ou revisando antes da hora, ou revisando depois, ou até mesmo esquecendo de revisar. Então assim, organização é algo essencial para você que quer fazer uma revisão eficaz. Uma outra dica que eu posso dar para você que quer se organizar bem, utilizar realmente um planner ou um caderno para colocar quando você deve fazer as suas revisões, é deixar esse material num local acessível, pois muitas vezes quando a gente pega, faz até um planner bem legal para a semana e deixa ele, por exemplo, guardado num armário ou debaixo de uma pilha de cadernos, a gente acaba esquecendo de consultá-lo. Então, tente deixar esse material num local acessível. Deixe em cima de uma escrivaninha que você usa para estudar. Deixe em cima da sua cômoda. Deixe logo até aberto o caderno para você ficar olhando aquilo ali o tempo todo e não esquecer de realmente fazer aquela obrigação. Algumas pessoas podem optar por colocar um alarme, assim, eu reviso sempre o conteúdo sexta-feira, à tarde. Aí a pessoa já deixa um alarme lá, toda sexta à tarde, 3 horas, revisar conteúdo. Ok, isso é algo que pode ajudar, mas não deixe de também deixar esse material com todas as suas revisões organizadas acessível. Deixa eu dar agora uma dica para quem não gosta tanto de caderno, não gosta tanto de um planner físico. Você pode usar o aplicativo Notion para colocar quando você vai fazer as suas revisões. Ou caso você seja uma pessoa que não gosta tanto desses aplicativos mais elaborados, prefere algo mais simples, você pode usar o próprio calendário do seu celular. Você cria um evento lá e escreve revisar tal conteúdo. Pronto, também super serve, você pode colocar para ele te notificar no dia. Então, assim, é algo muito bom, que pode também te ajudar a se organizar. Agora, vamos falar um pouco sobre as técnicas de estudo? Bom, é muito importante que ao você estudar, revisar um conteúdo,
você tente mesclar diferentes técnicas de estudo. Você não precisa num dia só fazer vários. Por exemplo, eu estou revisando o conteúdo e hoje eu quero fazer mapa mental, flashcard, questão, eu quero resumo. Não precisa também fazer isso. Vá com calma. Mas tente mesclar as técnicas de estudo. Por exemplo, agora eu estou revisando por meio de mapas mentais. Hoje eu vou revisar por meio de um resumo. Pois assim você vai estimular a sua mente a aprender aquele conteúdo de diferentes formas. E em cada uma delas você vai aproveitar algo diferente. Por exemplo, o mapa mental, eu gosto bastante dele para a gente conectar diferentes partes de um conteúdo em si, ou até mesmo conectar esse conteúdo a outras matérias. O que é muito bom realmente para a gente fazer conexões na nossa mente, para a gente conseguir ampliar a importância daquilo que a gente está estudando. Então, assim, algo que eu gosto bastante. Aí, fazer questões. Poxa, nem se fala, é muito importante para a gente não somente saber se está aprendendo conteúdo de forma eficaz, né, por meio daquela avaliação que eu comentei no início do vídeo, mas também para a gente pegar aquele ritmo de fazer uma prova, pois a gente pode estar revisando para o vestibular, a gente pode estar revisando para uma prova da faculdade. Então, assim, é muito importante fazer questões para aprender como fazer, como aplicar aquilo que você estudou numa prova, né? É isso, cada técnica de estudo, ela é muito importante. Então, assim, vá aplicando várias no seu cotidiano. Por exemplo, leitura ativa, que eu gosto bastante, tem um vídeo aqui do canal ensinando a praticar leitura ativa. Ela é ótima para caso você queira se aprofundar no conteúdo. Por exemplo, você está na faculdade, encontrou uma disciplina que você percebe que é muito importante para o seu futuro, você procura então um livro que vai falar de forma mais específica sobre ele e vai praticar a leitura ativa, pois assim você vai aprender mais coisas a fundo desse conteúdo, vai aprender mais detalhes. Então é muito bom que você realmente misture diferentes técnicas. Vou citar algumas outras técnicas aqui que eu gosto bastante. Uma delas é o flashcard. Que bom, vocês que me seguem no Instagram devem estar cansados de me ouvir falando que eu faço flashcard, pois eu realmente gosto muito. É uma técnica rápida de estudos. Então você consegue revisar bastante coisa de forma rápida e você consegue escrever ali detalhes, pois como é você que faz a pergunta, você pode colocar ali o que você quiser. Então assim, eu gosto bastante. Outra técnica que eu gosto muito, até comentei sobre ela no início do vídeo, é a autoexplicação. Pois, gente, isso é muito bom. Você consegue fixar o conteúdo de tal forma que você realmente não esquece depois. E autoexplicação por quê? Se você tiver algum amigo que estude com você e você explique o conteúdo para ele, legal, muito bom. Mas muitas pessoas estudam sozinhas. Então, tente explicar o conteúdo para si mesma. O conceito tal. Aí você pega e explica o conceito para si mesmo. Essa é uma técnica que eu acho incrível, então assim, também vale a pena testá-la. E você vai ver quais técnicas são melhores para você, é melhor quanto tempo eu gastar em cada técnica. Eu me dou muito bem com resumo, então assim, por mais que as pessoas critiquem resumo, pra mim funciona bem. Então, faça resumo. Você tem que se conhecer, não somente na vida, né, que o pessoal fica, que tem que ter autoconhecimento, mas também nos estudos. É muito importante que você saiba aquilo que é melhor para você. E você vai saber por meio de testes, por meio de questões, pois as questões dizem, né, se as técnicas que você está usando estão funcionando. Então é isso, gente. Essas são as técnicas de estudo que eu mais gosto e eu acredito que vai ajudar muito vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu dei aqui dicas que realmente funcionaram muito pra mim e eu espero que funcione para você. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e muito obrigada por assistir até aqui.